Glórias a Louvado, Deus. exaltado seja o nome. E é esperar em Deus. É esperar em Deus que a vitória vai chegar, né? Então, eu aqui admiro a fé da nossa irmã, né? Simone, missionária Simone. Não é fácil, né? A gente passar por luta. Mas Deus vai honrar a sua fé, irmã. Viu? Deus, Ele é fiel. Então, aquele que passa por luta é aquele que vai alcançar grandes vitórias. Tanto aqui neste mundo, como no porvir, né? Então, fica firme, confia em Deus, porque Deus, Ele é fiel. Né? Nós passamos por prova, e às vezes por provas que nós achamos que não vamos conseguir. E na verdade, nós não conseguiremos se não for Deus na nossa vida. Então somente Deus para nos dar a vitória. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas, né, que passaram por grandes lutas. Jó é o maior deles, né? Em lutas. Mas confiou em Deus e Deus o abençoou grandemente. E o Deus de Jó é o nosso Deus. Então vamos confiar no Senhor, que Ele também tem vitória para mim e para você. Aleluia. Glórias a Deus. Tem esta palavra aqui no tema da campanha. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo 7. E nos diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Maravilha. O que faz a ansiedade? A Bíblia nos fala que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. E por que o Senhor fala para que nós devemos lançar a ansiedade sobre o Senhor? Porque a ansiedade, ela nos prejudica. A ansiedade, ela nos atrapalha de tal forma que nos conduz para caminhos errados. Por causa da ansiedade, nós tomamos atitudes erradas. Por causa da ansiedade, nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a nossa própria voz, ou até mesmo a voz do inimigo. Como diz aqui Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, ele fala da ansiedade, porque a ansiedade precede a queda. Quando nós ficamos ansiosos, nós perdemos a fé, perdemos a confiança em Deus, por causa da ansiedade, da vontade de que passa logo o problema, vontade de que a promessa de Deus se cumpra logo na nossa vida, e nós queremos e ficamos ansiosos, e isso acaba atrapalhando muito. Nós ficamos ansiosos e a ansiedade acaba atrapalhando muitas vezes. Eu quero aqui rapidamente contar um pouco do testemunho de coisas que aconteceu comigo, e isso foi o ano passado. Então, eu me formei agora na faculdade, e o ano passado eu estava ainda estudando, e é bem difícil, provas difíceis, e a faculdade durante o dia, e não tinha condições de trabalhar e estudar, e precisava trabalhar para sustento da minha casa, e ao mesmo tempo que eu precisava trabalhar, eu tenho compromisso com a obra de Deus, e se eu fosse trabalhar à noite, isso ia impedir de eu continuar na obra de Deus. E era uma situação difícil.
E ali eu estava com essa dificuldade. E de repente eu, mandando currículos, né, fui chamado por um posto de gasolina para trabalhar ali. E chegando lá, para minha surpresa, os horários de trabalho eram justamente nos dias de culto, não tinha folga, só à noite, e eu trabalhava ou ia para a igreja. Ou eu confiava em Deus, ou confiava em mim mesmo e ia. Eu decidi confiar em Deus, né? Falei, não, vou rejeitar esse trabalho para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aconteceu que eu rejeitei esse trabalho e comecei a buscar trabalho em outra cidade, aqui em Três Lagoas. E fui até lá e já estava com tudo certo para ir trabalhar lá. E no meu pensamento eu disse, lá eu vou para lá, trabalho de dia lá e faço a obra de Deus lá. E aí quando estava tudo certo para ir para lá, aí a notícia, tudo deu errado, porque não era para ir para lá. O trabalho que estava certo, de repente já não deu certo mais, a pessoa já mudou de opinião. E eu falei, mas meu Deus, eu preciso trabalhar. E aí uma semana depois, minha esposa falou, olha, vai em tal lugar assim e conversa com o homem lá, que parece que ele está precisando, né? E justamente na minha área de construção, que eu formei agora em engenheiro civil, e aí eu fui lá, e ele falou assim, eu estou precisando, acertamos tudo, você pode começar amanhã. E é onde eu estou trabalhando até hoje lá, no caso trabalhando como construtor, né? E agora me formei e sei que Deus está encaminhando e vai dar tudo certo. Mas um momento de ansiedade poderia atrapalhar tudo. Eu poderia estar tão ansioso para trabalhar porque precisava abandonar a obra de Deus e ir trabalhar. E sabe o que eu fiquei sabendo com este posto de gasolina onde eu ia trabalhar? Fechou o posto de gasolina, fechou, né? Então a ansiedade atrapalha muito. Nós temos que confiar em Deus, lançar nossa ansiedade sobre o Senhor, porque é Ele que cuida de nós. O Senhor cuida de nós. A ansiedade atrapalha muito. Veja o caso do que aconteceu na vida de Abraão. Abraão, nós sabemos que foi considerado o pai da fé, porque ele aprendeu muito com Deus na caminhada dele, desde que ele saiu da casa do seu pai e foi para um lugar que Deus estava preparando para ele. E ele acreditando com muita fé em Deus, e Deus lhe fez promessa. Prometeu a ele que ele teria uma geração, uma descendência numerosa, mas ele não tinha filhos e a mulher dele era estéril. E Deus fez a promessa, mas passou-se o tempo e a promessa não se cumpria. E chegou um tempo em que Abraão, ansioso para receber a promessa de Deus, e a sua esposa Sara também ansiosa para receber a promessa de Deus, e nessa ansiedade eles tomaram a decisão de que Abraão deveria ficar com Agar, que era a empregada, a serva deles. E nessa ansiedade acabou bolando este plano, e Abraão ficou com Agar e nasceu Ismael. Mas deu tudo errado. Por quê? Porque Abraão ansioso e Sara ansiosa, eles acabaram por ter esse filho.
E aí começou as coisas a dar errado. Quando nós ficamos ansiosos e nós fazemos algo premeditado, algo que nós pensamos que vai dar certo, porém não é aquilo que Deus tem para nós, certamente vai dar errado. A Bíblia fala que quando Agar gerou ali o seu filho, nasceu Ismael, então ela começou, aquela serva deles começou a se exaltar, e ela começou a olhar para Sara com um olhar diferente, tratá-la diferente. Já não queria mais ser serva, porque ela já tinha um filho do patrão. E aí começou aquele conflito, e Sara começou a ter um conflito com Agar, e ali a vida de Abraão começou a ficar complicada. Imagine a situação que estava passando na vida de Abraão por causa da sua ansiedade, do que ele tomou decisões precipitadas. Meu Deus. E ali houve aquela grande confusão, e foi tão grande a confusão entre Sara e Agar, que Sara colocou Abraão na parede e falou: você toma uma decisão, porque a tua serva, ela está querendo mandar em mim. E aí Abraão falou: olha, era a tua serva, o que você decidir está decidido. Aleluia. E por fim, aquela Agar foi mandada embora. Ela teve que pegar ali o menino, que era filho de Abraão, e saiu errante no deserto sozinha. E aí Deus, pela sua misericórdia, enviou um anjo, e ali ouviu o choro da criança, abençoou, fez promessas, e ela teve a sua vida normal, e o seu filho Ismael também foi abençoado. Glória. Mas Abraão se privou de ter Ismael, que era o seu filho, que ele também amava, por causa de uma decisão precipitada, por causa da ansiedade. Então a ansiedade nos leva a cometer erros, a ansiedade nos leva a falhar, a ansiedade muitas vezes nos leva a atrasar a promessa de Deus na nossa vida. A ansiedade atrapalha e atrapalha muito. Por isso que a Bíblia fala: lança a vossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome Louvado seja do Senhor. Então vamos, irmãos, aprender a esperar em Deus. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós devemos esperar em Deus, confiar em Deus, e às vezes é difícil, porque nós contamos os dias, contamos as horas, os meses, e às vezes até os anos, e vai passando os dias, e nós falamos: mas foram promessas, Deus fez promessa e não se cumpriu, Deus me falou isso e não se cumpriu. E por que que Deus prometeu e ainda não se cumpriu? Porque vai se cumprir no tempo determinado, como Deus disse a Abraão: no tempo determinado tornarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. As promessas que Deus nos fez, elas estão de pé e não cairão por terra, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Mas nós temos que segurar as promessas de Deus e confiar, porque vai acontecer conforme Deus tem falado conosco. Porque é Ele quem caminha, é Ele quem prospera a nossa vida. Aleluia. Abraão, ele estava indo para uma terra que Deus tinha prometido para ele. Mas ele enfrentou muitos problemas até chegar a esta terra. E quando ele achou que ali estava dando certo, quando ele achou que tudo estava dando certo ali em Canaã, as coisas começaram a ficar ruins, e ele teve que ir para o Egito. E às vezes a nossa vida toma algum rumo diferente. E Abraão foi parar no Egito. E ele estando ali no Egito, aconteceu algo gravíssimo com ele, porque Faraó
viu ali a sua esposa e agradou-se porque ela era bonita e quis tê-la como mulher. E Abraão, com medo de morrer, disse: ela é minha irmã. E Faraó acabou pegando a mulher de Abraão. Mas Deus estava com Abraão. Aleluia. E Faraó não ficou com a mulher de Abraão, porque Deus trouxe uma enfermidade em Faraó. E depois ele descobriu que essa enfermidade é porque ele estava querendo ficar com a mulher de Abraão. E aí ele devolveu a mulher para Abraão. E não só devolveu a mulher para Abraão, mas deu as riquezas que ele tinha dado para Abraão. Ele falou: leva tudo e vai embora com seu Deus, porque ninguém pode com seu Deus. Então não importa o lugar, irmã, não importa o lugar, não importa a situação, o que Deus prometeu está de pé e vai se cumprir. Eis que deixe terebecandará. Tu não entendes agora, mas lá na frente te mostrarei que estou eu preparando algo bom para ti. Anda na minha presença, e tu não te arrependerás. Aleluia. E Abraão saiu do Egito. Ele saiu mais rico do que ele entrou. E Deus era com ele. Aleluia. E Deus abençoou grandemente Abraão, porque aquele que confia em Deus, ele recebe as bênçãos do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que lançar a nossa ansiedade no Senhor. Às vezes é difícil, mas temos que ter fé no Senhor. Ele que nos guia, Ele nos leva. Olha, a ansiedade atrapalha tanto, que quando Deus mandou Moisés para tirar o seu povo do Egito, e ali, pela mão de Moisés, Deus operou 10 pragas. E ali, com todas aquelas pragas, e por fim chegando a praga da mortandade dos primogênitos, Faraó não resistiu e mandou o povo embora. E eles saíram, levaram os despojos, levaram toda a riqueza do Egito. E saíram, e quando se prostraram ali, acamparam-se diante do Mar Vermelho, Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse eles, para provar a fé daquele povo. E quando Faraó chegou, aquele povo não viu saída. Eles olhavam para um lado, vinha Faraó com seu exército. Olhava para o outro, o mar. Ele falou: Deus colocou a gente aqui para morrer? E aí eles ficaram ansiosos. Não tem saída. E às vezes nós pensamos assim: por que Deus nos colocou aqui? Por que Deus está fazendo isto? Mas a ansiedade no coração daquele povo, aquela ansiedade estava causando um problema grande. Aquele povo chegou até a blasfemar de Deus. Nós saímos do Egito para morrer aqui. E Moisés orou ao Senhor, e o Senhor disse: por que clamas a mim? Manda o povo marchar, toca nestas águas que eu vou abrir o mar. Aleluia. E Moisés tocou as águas, Deus abriu o mar, colocou uma coluna de fogo para que Faraó não chegasse, e o povo atravessou o mar e chegou do outro lado, porque Deus é que guia o seu povo. Lança a tua ansiedade no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de vós, é Ele que está conosco, Ele que nos guia. Não importa se Faraó vem de um lado e do outro lado tem mar, tem impedimento, Deus vai abrir o mar e vai nos colocar num caminho vitorioso. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Temos que confiar em Deus. E aquele povo que saiu do Egito, irmãos, eles ficaram tão ansiosos. E sabe o que a ansiedade faz? A ansiedade faz
faz que a gente queira voltar para trás. Como que aconteceu com a irmã? É problema, é luta, é dificuldade, ficamos ansiosos, vamos voltar para trás. E olha o que aconteceu aqui, irmãos. Números, capítulo 14, versículo 1. Deus tirou o povo do Egito. Aleluia. Aleluia. Mostrou que estava com eles. É verdade. Fez grandes maravilhas. Mas quando o Senhor chegou lá na terra prometida, o povo chegou para a terra prometida e mandou 12 espias, um de cada tribo, vai lá ver se a terra é boa. E eles foram, todos os 12 foram e voltaram, e todos os 12 voltaram com notícia de que a terra é maravilhosa, a terra é boa, mana, leite e mel. Trouxeram frutas, trouxeram um cacho de uvas que precisou 2 homens para carregar, de tão boa que era a terra. E todos falaram: a terra é boa e mana, leite e mel. Mas olharam e viram também que lá tinha gigantes, né? E falaram: lá tem gigantes, são homens de guerra, grandes, enormes, nós somos como gafanhotos perto dele, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer. 10 dos 12 falaram: não vamos lá que nós vamos morrer. E somente 2, Caleb e Josué, foram que confiaram em Deus. Falou: olha, Deus nos trouxe até aqui, abriu o mar, e agora nós vamos morrer na mão desses homens. Deus vai nos dar vitória agora. Deus vai nos colocar nesta terra. Meu Deus. Mas a ansiedade daquele povo, olha o que fez a ansiedade. A ansiedade faz com que nós queremos voltar para trás. Número capítulo 14, versículo 1 diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Meu Deus do céu. Veja, por causa da ansiedade daquele povo, eles acabaram perdendo a sua fé em Deus e falando: não é melhor voltarmos para o Egito? Então a ansiedade por causa de algum problema que estamos passando nos faz querer voltar para o Egito. Vou parar de ir para a igreja, vou parar de fazer a obra, vou parar porque eu não aguento a luta. É assim que acontece. Por isso o Senhor fala: lança toda a ansiedade sobre o Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. Porque aqueles que ficaram ansiosos e ali quiseram voltar para o Egito, a Bíblia diz que eles morreram no deserto e não conseguiram entrar na terra prometida. Mas Caleb e Josué, que confiaram em Deus, eles entraram na terra prometida, tomaram posse da herança que Deus tinha e foram glorificado o nome do Senhor na vida deles. Aleluia. Então lança a tua ansiedade sobre o Senhor e tranquiliza o teu coração, porque Deus é Deus para te livrar de qualquer situação.
Ele está contigo e não te abandonou e nem te abandonará. Ele te guarda com as tuas mãos poderosas e com Ele você é mais do que vencedor. Glória. Aleluia. Não olhe para o problema, olhe para Deus. Lança a tua ansiedade. Senhor, aonde eu estou, Senhor, o Senhor está comigo. Aonde nós andarmos, o Senhor anda conosco e Ele nos guarda e nos guia e nos contempla e Ele nos fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu Deus. Fica firme com esta palavra. Aleluia. Louvado. Eu também já fiquei ansioso, mas eu confesso diante de Deus que, graças a Deus, nunca pensei em voltar. Já pensei em todos os tipos de coisa, mas nunca de voltar para o Egito, né? Eita, Deus. Porque o fala Egito mesmo, Jesus. não tem nada para nos oferecer, mas o nosso Deus, Ele tem. Ainda que nós estivermos no deserto, porque no deserto, irmãos, com Deus, olha o que acontece. Deus manda pão do céu. No deserto, Deus manda pão do céu e nós somos alimentados no deserto. Aleluia, Deus. No deserto, Deus fez brotar a água da rocha e sacia a nossa sede. Ei, caranaxerebecai. No deserto, Deus encheu aquele povo de carne, porque eles queriam carne, e Deus alimentou aquele povo. Aleluia. No deserto, as roupas não se envelheciam e nem os sapatos. Aleluia. Glória a Deus. No deserto, durante o dia, Deus colocava uma nuvem e o sol não agredia o seu povo. Verdade. No deserto, durante a noite, porque a temperatura vai abaixo de zero, o Senhor colocava uma coluna de fogo e o povo não sentia frio. Aleluia. Glórias a Deus. Então não se importa o lugar que você esteja, se é no oásis ou é no deserto, se é na fartura ou se é na dificuldade, se Deus está contigo, você é mais do que vencedor. Aleluia. Glórias a Deus. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Fica com essa palavra, alegra o teu coração, porque Deus é contigo. Eu agradeço aqui esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.